Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou o Marcelo Fonseca, host desse podcast, e hoje nós vamos bater um papo super legal com uma nutricionista que se especializou na nutrição para mulheres 35+. E para ter esse bate-papo super instrutivo e que vai ajudar vocês a entenderem mais sobre esse universo e eventualmente indicar para pessoas que se cuidem dessa maneira diferente, que estão no círculo social de vocês. Temos aqui a Luciana Leme. Obrigado, Luciana, pela sua Boa noite, presença. Marcelo. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder participar, viu? Obrigada. Obrigado aí pela disponibilidade. Luciana, se apresenta para o nosso público qual que é o seu trabalho hoje, se quiser falar um pouquinho do que direcionou o momento da sua vida para você estar fazendo essa atuação do momento. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana Leme, eu tenho de formada já 15 anos, né, atuando na área de nutrição. Eu comecei a minha vida profissional em hospitais, foi um período curto, né, logo se abriu uma porta aí para que eu trabalhasse na área de cozinha industrial, que também foi uma vivência incrível, foi onde eu fiquei a maior parte do tempo, né, da minha vida profissional. Cheguei a gerir equipes de 40 cozinheiras, então, assim, foi bem desafiador. E em agosto do ano passado, especificamente, eu entendi que eu já não tinha mais muito o que aprender, nem o que ensinar nessa área onde eu atuei. Fiz muitas amigas, muitas, inclusive, são minhas pacientes hoje. E eu resolvi me direcionar para os atendimentos em consultório, que era uma atividade que eu já vinha realizando em paralelo às cozinhas. Há mais ou menos uns 8 anos eu atuo, né, na área de consultório. Comecei atendendo todo tipo de público, homem e mulher adulto, praticantes de atividade física ou não, enfim, que queriam aí emagrecer, hipertrofiar, colocar os exames de sangue, né, os marcadores bioquímicos dentro dos valores de referência. Mas tomei aí uma outra decisão, né, junto com a deixada da cozinha industrial para ficar só com os atendimentos, que foi me direcionar para a saúde da mulher, que é uma área extremamente ampla, apaixonante, inclusive, e nichei o público das mulheres 35+, porque é um perfil muito parecido com o meu, né? Eu já sou uma mulher 40+ hoje, mas eu entendo que são as dores muito parecidas, né? As mesmas dificuldades do cotidiano, e isso conecta a gente muito mais fácil. Legal, Luciana. E você falou um pouquinho do que motivou a sua escolha, até porque ser um público parecido com o seu, mas o que tem de diferente na questão do corpo, da saúde da mulher, como ela se transforma dos 35 a partir que faz ter a necessidade de ter um acompanhamento diferenciado? Ótima pergunta. Bom, a partir dos 35 anos, a gente sofre uma série de mudanças hormonais, né? E que acabam impactando em mudanças físicas também. E que incomodam as mulheres, isso é um fato. Isso vem carregado também de sinais e sintomas muito desagradáveis, muito chatos. E que um outro paralelo, né, pelo fato de eu ter escolhido esse público, nós mulheres acima dos 35 anos já somos mulheres donas do seu nariz, digamos assim, né? Então, mulheres que trabalhamos fora, já temos filhos ou não, ou estamos tentando. Hoje em dia, as mulheres também, muitas acabam preferindo viver essa experiência da maternidade um pouco mais tarde, depois que já se estabilizaram na sua carreira profissional. Então, mulheres que já ocupam cargos importantes nas empresas, que são casadas, têm família, filho, enfim, demandas da casa, né? E aí, sinais e sintomas como cansaço, como falta de memória, como indisposição, sono ruim. Então, todas essas pressões colaboram para esses sinais e sintomas, isso é um fato. Mas depois dos 35 anos, a gente começa a sofrer oscilações hormonais, que também potencializam esses sintomas, né? Então, por exemplo, nós mulheres, a gente vive à base aí de progesterona, estrogênio, temos uma parcela pequena aí da testosterona, que é algo que vocês, homens, são muito mais privilegiados, mas enfim. E que também, com essas oscilações, né, então quedas do hormônio, a progesterona, por exemplo, é um hormônio que está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso, é um hormônio que é um calmante natural. E a partir do momento que a gente começa a diminuir essa produção, a gente começa, então, a ter aí um aumento do quadro de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, né? Começa a ter alterações no sono e todos esses sinais e sintomas a gente consegue aliviar e melhorar, não só com alimentação, mas com mudança do estilo de vida, principalmente. Legal. E você falando um pouquinho dessa questão de hormônio, Luciana, relacionado à ansiedade, disposição ou à falta dela, existe algum estudo, você tem pela sua atuação alguma referência
do quanto, na maioria das vezes, as pessoas vão buscar ajuda ou estão no início de quadro depressivo ou com aumento de ansiedade. Nós sabemos que hoje tem várias questões do mundo moderno que influenciam isso acontecer com uma maior frequência do que há 1, 2 décadas atrás. Mas o quanto o desequilíbrio hormonal contribui para isso? Sim, contribui 100%. E o que acontece? As pessoas muitas vezes vão buscar tratar apenas os sintomas e não a causa deles. Né? Então, a pessoa sente que ela está mais ansiosa, né? Ou ela apresenta quadros de crises de ansiedade, de depressão, até mesmo de cansaço, falta de sono. É muito mais fácil, né? E os médicos acabam fazendo muito, ainda tem médicos com essa conduta, de dar um remédio para dormir, dar um remédio para controlar a ansiedade, dar um remédio para controlar... E não enxerga, não avalia, né, o paciente como um contexto geral, né? E isso é um grande problema, porque você trata os sintomas, mas você não trata o problema. E a pessoa ou fica dependente da medicação, e aí aquilo não acaba nunca, né? Então, eu enxergo dessa forma. É interessante, porque até no meio de trabalho mesmo, a gente acaba ouvindo uma conversa de uma pessoa ou outra que está com uma questão de maior ansiedade, que já está no nível de se medicar, ou não se medicar, talvez é a melhor palavra, mas um nível preocupante no sentido que já passou da medida do normal, do saudável. Sim. E aí, quando vai procurar uma ajuda, e em momento algum eu quero dizer que se o remédio não é importante, mas é sempre o caminho da medicação. Então, vou te dar um exemplo, Luciana. Eu não me lembro de ouvir alguém do meu meio social falar que está com problema de ansiedade de sono e de falar de redução de telas, de se alimentar melhor ou de praticar exercício. O comentário, o caminho é sempre qual remédio? Qual remédio vai me ajudar a dormir? Qual que é o caminho para conseguir esse remédio? Qual que é a especialidade médica que vai prescrever? E se o remédio é caro ou não. Muitas vezes esse remédio é de um valor igual ou maior tratar o problema e não, Perfeito, e não a causa. E eu vejo que isso é muito comum, mas muito comum mesmo. As pessoas são muito imediatistas, né, Marcelo? São muito imediatistas, e isso em relação à alimentação também. Então, se a gente até excluir esse caso de, por exemplo, ansiedade e depressão, se a gente pensar só na questão do emagrecimento mesmo, as pessoas são imediatistas, então elas querem para ontem, né? E aí, de repente, você propor um plano nutricional, um programa nutricional que vai durar uma média de 6 meses, né? Onde a proposta é mudança de hábito, para ela, às vezes, não parece muito atrativo, né? Poxa, mas você não vai me dar nenhum remedinho? Mas você não vai me dar nenhum remedinho? Depende, né? Assim, primeiro que eu não posso prescrever nenhum tipo de fármaco. O que eu posso prescrever são suplementos, né? São fitoterápicos. E ainda assim, o potencial deles é menor do que um fármaco. E só faz sentido, eu falo muito isso para as minhas pacientes, suplemento, qualquer que seja, até o whey protein, que é muito comum. As pessoas muitas vezes chegam no meu consultório, já não sabem nem para quê, nem como, nem qual a quantidade, mas falam, já tô tomando whey, já tô tomando creatina. Ah, quem te indicou? Ah, me indicaram, falaram que era para eu tomar, eu tô tomando. E até esses que são mais simples, só faz sentido dentro de um cenário alimentar já regularizado, digamos assim, né? Então, assim, a gente precisa... Muitas vezes a pessoa tem uma deficiência de proteína. É muito difícil bater meta de proteína, principalmente para nós mulheres, né? Para vocês homens ainda é mais fácil. Bater meta de proteína no dia, e aí ela tá investindo no whey protein, sendo que ela poderia comer isso dentro da casa dela, que ela tem esse alimento lá, né? E às vezes, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, de distribuir isso ao longo do dia, enfim. A questão do colágeno também, que eu falo muito no meu Instagram. Então, assim, para que tomar colágeno pensando em ter pele e cabelo bonito se você não tem uma boa ingestão de proteína? E aí, o colágeno que você está tomando, o seu corpo, ele entende que aquilo é uma proteína. Ele vai usar para aquilo que ele sabe que é prioridade, né? Que, de repente, é construção muscular, formação de hormônio, e não manter o seu cabelo e sua pele bonita, né? Então, o que falta muito para as pessoas ainda é esse conhecimento. Eu imagino que deve ser um desafio muito grande profissionais de área de atuação igual a sua, que trabalham com indicações de mudanças de comportamento e direção de alimento ou qualquer outra coisa, dependendo do nicho, que não é a curto prazo. Porque, como você comentou, a perspectiva das pessoas, não sei se em todo mundo, mas falando do nosso habitat aqui, é de imediato. Sim. E eu imagino que por conta disso,
o trabalho deve ser muito mais difícil. As pessoas... E aí você tem um outro ponto que é o acesso fácil à informação, diferente do que provavelmente já não era tão difundido ou estava Sim. começando no início da sua atuação, em que as pessoas procuram um profissional possivelmente para confirmar aquilo que elas imaginam e não para ouvir e receber uma orientação de cabo a rabo, né? Não, e muitas vezes é assim, a gente percebe a frustração, né, no rosto da paciente, quando ela vem com um pensamento. Eu falo que desconstruir pensamentos é algo que a gente faz em todas as consultas, assim, porque o acesso à informação é muito grande e existem informações muito boas, mas existe também um desserviço muito grande, né, na internet, enfim, nas redes sociais. E o paciente, normalmente, ele se apega àquilo que ele acha que é mais conveniente para ele também, né? Então, desconstruir pensamentos do tipo, carboidrato à noite faz mal, né? Eu não posso comer, enfim, não posso comer chocolate, eu não posso comer uma pizza, não posso... E eu vou trabalhando exatamente isso, assim, não existe nada que a gente não possa, né? O que a gente precisa é encontrar o equilíbrio. Principalmente pensando na parte de emagrecimento, comportamento alimentar faz muita diferença. Né? E aí entra toda essa questão aí também do psicológico, do emocional. Eu tenho algumas ferramentas que eu consigo trabalhar, né, de nutrição comportamental, mas de maneira geral, muitas vezes um psicólogo ajuda muito nesse sentido, porque é algo que vai além, né? A gente percebe o quanto as pessoas são compulsivas. Né? E isso é um trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite, não é depois de uma consulta de 1 hora comigo que ela vai sair dali convencida de que ela vai ter controle sobre isso. Não vai, né? Então é complicado. Eu imagino. E uma curiosidade que eu tenho, Luciana, é como que você lida com os estímulos que o meio que está relacionado à alimentação, que é o esporte, seja ele qual for, tem o mais difundido que é a musculação, por conta do reflexo que ele traz em moldar o corpo, que é de interesse tanto para o público masculino quanto feminino que você atende especificamente. Também atende. E como que você lida com as pessoas que chegam procurando por indicações de atalhos? Como você trata no dia a dia, mas aí, por mais que você não prescreva, anabolizantes, entre outras coisas. Por quê? É impressionante. No mundo de academia, que eu já frequento há um tempo, parece que o hábito e a mudança do estilo de vida, não em todos, é claro, mas para uma galera ele tá em segundo plano. O primeiro tá estética a qualquer custo. E se fosse só estética, no meu ver, não seria um problema. Sim. Desde que a pavimentação para alcançar a estética fosse por um caminho benéfico, seja a médio ou a longo prazo. Mas não é. Você tem uma série de especialistas de hormônios. E detalhe, são pessoas preocupadas com hormônio que não vivem no corpo. Não que justificasse, mas que não vivem do corpo. São pessoas CLTs, pessoas que pegam um transporte público cheio, que tem ali 1 hora e meia, que estão deixando de fazer uma série de coisas para estar ali, que aquele momento poderia ajudar na higiene mental, na saúde, no sono. Ele não é só essa preocupação. Não, não é. Tem outro pano de fundo. Como é que você lida? Com quanto você é procurada para ajudar nesse ponto? Olha, eu vou te dizer que assim, de maneira geral, até pensando nesse meu público 35, 40 mais, e até mulheres um pouco mais velhas do que isso, né? A chavinha já tá mudando, né? Então, isso é muito legal. Eu falo hoje que o meu público é um público mais preocupado com a saúde e longevidade, que já entendeu que o shape vem como consequência. Né? Então, já está mudando essa posição, né? Hoje a estética já não está mais em primeiro lugar. Eu bato muito nessa tecla também, que o corpo bonito, a musculação, hoje, ela não deve mais ser vista como algo para deixar o seu corpo bonito, mas como te proporcionar autonomia, né? Te aliviar dores, inclusive articulares, e pensando já numa vida idosa. Quando a gente tem 20 anos, a gente não se preocupa muito com a gente vai estar com 40. Né? A gente é mesmo dessa coisa do imediatismo, a gente quer viver o hoje, você não quer nem saber como é que você vai estar com 40 anos. Quando você chega nos 40, você já se preocupa, como é que eu vou estar com 60? Então, eu acho que a cabeça muda um pouquinho. Mas ainda assim tem um público, né, que vem. Eu não sou contra, tá, gente? Que fique claro, eu não sou contra esses atalhos, mas algo que eu também falo bastante, já falei, inclusive, nas minhas redes sociais.
Fato é que qualquer que seja o atalho que você escolha, no final das contas, ele vai te levar para atividade física e alimentação saudável, né? E reeducação alimentar. Esse é o grande X da questão, reeducação alimentar. As canetas emagrecedoras estão muito em alta agora, né? Eu tenho pacientes fazendo uso, tenho pacientes, inclusive, com muito bons resultados, porque tiveram a inteligência de começar o tratamento com as canetas em paralelo com atividade física e acompanhamento nutricional. Passou até recentemente no Fantástico, não sei se você assistiu, Não, não. uma, uma entrevista do doutor, uma reportagem do Dr. Drauzio Varella falando sobre sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular comum em idosos e que hoje está acontecendo em pessoas mais jovens, justamente por conta do uso das canetas e, enfim, até de dietas muito restritivas. Então, assim, essas canetas, elas prometem perda de peso e, de fato, ele acontece, mas não é só perda de gordura. Junto com a gordura, perde-se também músculo. E músculo é algo que é extremamente difícil da gente construir, principalmente depois dos 35 anos, né? Então, assim, acontece, eu não sou contra, acho que é uma maneira das pessoas conseguirem um pouco mais rápido chegar onde elas querem, mas eu acho que precisa ter essa consciência de que tem que ter, em paralelo, um acompanhamento nutricional e uma atividade física direcionada. Ou seja, independente do objetivo, não dá para fugir da atividade Não física, vai, não tem como seja ela qual fugir, for. vai cair lá, é isso. Ô, Luciano, uma curiosidade. Toda atividade física ela faz a sua contribuição para a saúde e várias áreas da saúde. A gente comentou musculação. A musculação, até pensando, já entrando um pouquinho afunilando aí para o público que você atende, que é mulheres 35 mais, ela tem uma exigência diferente, ela tem um peso diferente, porque quando você é mais jovem e tem um leque maior de opções de atividade física, você vai ter o desenvolvimento de alguns músculos, atividade individual, atividade coletiva, tem a questão do que eu mais me identifico, se eu tenho prazer ou não por uma determinada atividade. Mas se você precisa se recuperar de uma lesão, você precisa fortalecer alguma parte específica do corpo, essas opções acabam diminuindo. Sim. E no público que você atende, geralmente essas pessoas têm um leque de opções como tem num momento mais jovem, ou vai depender se ela teve alguma lesão ou não? Não, na verdade, assim, eu falo que elas podem, né, e devem escolher algo que elas gostem de fazer, principalmente quando a pessoa ela é sedentária, ela chega no consultório sem fazer nenhum tipo de atividade. Eu falo, gente, dentre tantas modalidades, deve existir uma, pelo menos, que você goste. Nem que seja zumba, mas assim, levanta e vai fazer. E óbvio que em algum momento você vai cair na musculação, tá? Então, assim, a ideia é comece. Depois que você começar, você vai entender que o seu corpo pede mais, ele precisa mais, né? Essa questão da musculatura é pela questão da autonomia, né? De você poder ter flexibilidade, mobilidade, né? A gente fala muito sobre quer levantar da cama sozinho quando tiver mais velho, né? Quer poder sentar no vaso, no banheiro sozinha, levantar sozinha sem ajuda. Mas também a questão da musculatura está muito relacionada com o metabolismo, que é algo que para as mulheres 35, 40 a mais, onde todas essas mudanças hormonais acontecem e acabam promovendo mudanças físicas. Então, é característico da mulher ter um acúmulo maior de gordura em região de quadris e coxas. Quando começa a ter aí uma oscilação do estrogênio, por exemplo, que é um dos hormônios femininos, essa gordurinha vai subindo. A mulher vai perdendo a cintura, vai ganhando barriga, né? Então, aquela gordura abdominal começa a incomodar. Fala, gente, isso aqui não estava aqui, né? De repente apareceu. E, quando a gente tem uma composição corporal onde o percentual de gordura é maior do que o de musculatura, a gente tem um metabolismo mais lento. Músculo é tecido ativo, então é tecido que consome mais caloria. Então, por isso um trabalho muscular, né? De preferência para manutenção e construção, principalmente, porque você aumentando o número de músculo, quantidade muscular, você aumenta também o seu metabolismo, fica mais fácil, inclusive, perder gordura. Entendi. E provavelmente essa composição corporal entre gordura e massa, você falou que influencia na questão do metabolismo, né? Sim. Influencia muito provavelmente na questão hormonal, que vai influenciar uma série de outras coisas. Perfeito. Que vai desregular várias outras áreas da vida. Exatamente. Sono, humor, exposição e por aí vai. Exatamente isso. Olha, você tem uma ideia, enfim, lendo, estudando, né, os nossos músculos, eles produzem, falo que a gente produz o nosso próprio anti-inflamatório. Olha que loucura, e a gente vai buscar isso na farmácia, né? Então, a musculatura em movimento produz miocina, que é uma substância anti-inflamatória. E as pessoas não se dão conta disso, né? Então, assim, são tantos senões para começar uma atividade, quando na verdade só se tem benefícios.
né, para a saúde. Legal. E quando um público feminino 35 mais te procura, como que começa esse trabalho? Legal. Eu nomeei, inclusive, né, o meu programa recentemente, então meu programa chama Leme, que por coincidência ou não é o meu sobrenome, né? Então eu falo que no programa Leme as pessoas têm lá leveza e liberdade, porque a gente constrói o plano alimentar juntas, né? Isso é muito legal, porque isso, inclusive, faz o paciente ter uma adesão maior. Né? Montar um plano alimentar não está relacionado só à quantidade calórica, à necessidade calórica. Está relacionado também à rotina de vida dessa pessoa, né? Então, quantas refeições ela é capaz de fazer, se ela tem condição, se ela precisa de um lanche diferente, de algo mais prático, né? Algo que ela consiga fazer dentro da demanda dela. Então, ela tem liberdade e leveza, lá a gente tem estratégias nutricionais, então pode ser que a gente, logo, óbvio que não de cara, tá? Então, assim, no início, a gente vai qualificar, melhorar ali quantitativamente e qualitativamente o plano, né, daquela mulher, como eu te falei, muito comum pegar uma mulher que consome pouca proteína, que pula refeições, que diminui drasticamente o carboidrato por conta desse terrorismo que existe, e aí, e o que é pior, faz tudo isso e não emagrece. E aí gera aquela frustração. Então, é muito comum, muitas vezes, eu ter que aumentar o teor calórico, né, quantidade calórica do plano. Por quê? Porque ali você não... Quando você corta caloria, você corta também nutriente. E o nosso corpo, ele é uma máquina extremamente inteligente, ele depende, tem nutrientes que são extremamente importantes para fazer essa engrenagem funcionar. Então, muitas vezes eu tenho que aumentar a caloria porque aumento também nutrientes que são importantes, né? Então, primeiro a gente começa com esse trabalho aí de dentro daquilo que ela já consome, inserir um alimento ou outro, né, para que fique fácil dela consumir, mas para que ela entenda também o porquê de estar colocando alguns alimentos ali. Então a gente usa estratégias nutricionais e vai evoluindo para de repente uma low carb, para um jejum intermitente, vai colocando lá, no caso dessas mulheres, alimentos que têm os fito-hormônios, que ajudam a fazer uma modulação hormonal aí bem interessante. Para quem, por exemplo, não tem condição de fazer reposição hormonal, né, os hormônios bioidênticos, aí os sintéticos, elas têm, a ideia do plano é fazer, então, uma diminuição da massa magra, uma diminuição da massa gorda e um aumento da massa magra, então a gente foca em proteínas de qualidade, distribuída ao longo do dia, bato na tecla da atividade física, porque para construção muscular você tem que ter um plano focado em proteínas, com uma quantidade boa e carboidratos selecionados, mas tem que ter o estímulo proveniente da atividade física, né? E, por consequência, você chega lá no emagrecimento. Então, é um caminho a ser percorrido, tem começo, meio e fim. E durante esse processo, os meus pacientes, a gente faz um trabalho de educação nutricional. E eu falo para eles que assim, vocês não vão ficar comigo para sempre, felizmente ou infelizmente não vão, mas para que vocês tenham alta, vocês precisam estar seguros das escolhas. E aí é óbvio que faz todo sentido eles aprenderem sobre, né, os alimentos, os macronutrientes, o que faz, o que comer, em que momento, o que substituir pelo quê. Em média, dura aí 6 meses um acompanhamento nutricional para que a gente possa ver bons resultados. É tão interessante isso, e eu imagino que no seu cotidiano não dá para falar sobre alimentação descolado de atividade física. Eu moro com a minha mãe, Luciana, e eu ajudo no cuidado dela, que ela tem Parkinson, vai fazer 20 anos, e o Parkinson, ele atua na parte motora Aham. e na questão da mobilidade, entre outras coisas. Mas a minha mãe tem autonomia para fazer uma série de coisas. Ela vai ao banheiro, se alimenta sozinha, a gente só direciona para ela não fazer algumas coisas para evitar queda, por conta do problema que também impacta o equilíbrio. E não faz muito tempo, por volta de 2 a 3 meses, ela começou a ter mais quedas e eu percebi minha percepção de convívio, de aumento de ansiedade e, eventualmente, quando tinha algumas quedas, ela estava com dificuldade para levantar. Ou seja, a mobilidade dela tinha piorado junto com provavelmente a força. Sim. E a gente conversou, viu o que dava para fazer. Em relação à doença, a parte fármaco não tem tantas opções por conta do tempo que ela já vem tratando esse problema, que não tem cura, né? Só tratamento. E aí a gente combinou de fazer com mais frequência a academia dentro da realidade dela, das Sim. condições. Eu acompanho, eu vou junto. Num período assim comparando de mudança, em 3 semanas, teve 1 ou 2 quedas eventuais, que ela não teve problema de mobilidade, teve mais facilidade de se Para levantar. levantar. O mexer, trocar de lado na cama, o levantar, que era mais frequente,
por conta de a minha percepção, não sou especialista para saber, mas eu sinto que era um aumento de ansiedade, diminuiu por conta da frequência da atividade física. Então ela ajudou em uma série de coisas. E o outro ponto é, uma vez em uma conversa que eu estava tendo com o médico, estava falando da eficácia do remédio que já estava sendo utilizado durante muito tempo. E aí foi um dos médicos falou da questão do que comer e do quando comer. E aí ele falou da questão dos horários, da distância entre os medicamentos e do cuidado com proteína, entre outras, que ajudam na questão do processamento. Deve ter um nome específico para isso do remédio, para ele pode fazer mais ou menos eficácia, dependendo da forma como você se alimenta. Então, eu trouxe esse exemplo aqui da minha mãe, que é um caso prático, que está próximo de mim, do quanto o exercício e a alimentação, ela não dá para descolar um do outro, e se você faz muito bem para você ter um resultado melhor, seja em questão de saúde, estética, o que for, você vai acabar indo pro outro lado. Exatamente, perfeito, é isso. Não vai dar para correr, Não né? tem como correr. Eu sou suspeita, né? Assim, eu sou praticante da musculação já há alguns anos, mais focada, assim, mais direcionada de 4 anos para cá, que foi quando eu, inclusive, observei mudanças no meu corpo também. E eu falo que e de fato não foi esse o objetivo, né? Eu fui para academia nesse ritmo de todos os dias mesmo. Mas você vai todo dia? Eu falo, gente, eu vou todo dia. Eu falo, normalmente uma vez na semana me dou o direito de descansar, mas porque academia para mim é uma terapia. Começou assim, né? Eu comecei indo todos os dias como forma de terapia, realmente de soltar meus bichos, de esquecer os problemas, de ter um momento que era para mim. A gente, depois que se torna mãe, a gente mergulha na maternidade e chega um momento que você já não se conhece mais, né? Que você fala, meu Deus, o que eu gosto mesmo de fazer? Então, a academia para mim também foi este momento, né? De eu ir me descobrindo. E aí, assim, veio pandemia depois, e conversando com muitas pessoas dentro da própria academia, jovens, né, trazendo o relato do quanto a atividade física melhorou o quadro de ansiedade, de depressão. Então, assim, é o que eu te falei. E eu falo muito sobre isso também. Ser saudável não é só sobre o que você come. Né? Ser saudável é sobre o que você come, o que você pratica, as pessoas com quem você convive, os relacionamentos que você alimenta. É um contexto, né? Sobre o controle do estresse. Tudo que eu leio, que eu estudo, tá tudo relacionado, em algum momento aparece lá como um dos fatores causadores de X problema, gerenciamento do estresse, controle do estresse. E hoje estresse é um mal do século, assim, né? Quem é que não vive essa demanda? Interessante a sua fala, Luciana, fazendo um paralelo com um dos episódios que eu até comentei com você antes da gente começar a gravar, que foi um dos temas que faz parte do grupo Promessas de Ano Novo que eu fiz, e um deles é sobre saúde integral, que foi com a doutora Bruna. Ela falou sobre a saúde integral do colaborador, olhando o nicho, que é a atuação dela, do corporativo, e ela trouxe vários exemplos e várias falas que eram muito além do que eu tinha na cabeça. Você falava assim, saúde integral do colaborador, olhando o mundo corporativo, o que eu imaginava? Programas de incentivo à prática de esporte, à alimentação, e a reflexão que ela trouxe foi da questão do ciclo social, a interação que você tem com seus líderes, tempo de deslocamento para chegar até a empresa, retorno, uma amplitude muito maior do que eu tinha pensado até o momento. Sim. E você comentando me lembra muito esse ponto, porque o ser saudável, o exercício e a alimentação adequada, ele é a ponta do iceberg. Perfeito. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Até falando na questão de saudável e de cuidado, pensando em desafio, uma vez eu participei de um grupo que o desafio era perda de gordura e de peso. Nunca mais participo disso, Luciano, porque era um tempo curtíssimo, era vinculado a uma empresa que tinha um tipo de alimento específico e eles vinculavam o consumo, motivando as pessoas por meio desse desafio e era meio que uma via de mão dupla. Eu fui parar no hospital. Gente, que loucura. Foi porque o tempo era curto, eu me dediquei, mas dediquei muito à risca, cortei carboidrato, não deixei de me alimentar. Sim. Mas eu estava me alimentando de uma forma muito extremista, com viés de que o carboidrato fosse o vilão. Mas nesse período, e até hoje eu continuo fazendo, treino todos os dias, fazia a parte de exercício resistido, musculação, fazia a parte de cardio, com pouquíssimo de gasolina ali no corpo.
Com pouquíssimo. Eu Sem combustível. foi assim, foi uma experiência muito boa no quesito aprendizado, foi bom no sentido do quanto eu vi que eu me desafiar e me dedicar muito a uma coisa, eu iria conseguir. Eu não ganhei, mas tive uma colocação muito boa, mas foi péssimo para a saúde Sim. e inclusive para minhas relações sociais, porque eu tava levando comida nos lugares. Eu fui pra praia, eu fui com a minha mãe, com a família, com a Adri pra praia. A gente foi numa pizzaria, eu comi salada. Ah, você tirou a Eu marmitinha assim. nunca mais, eu pedi uma salada na pizzaria. Minha Nossa Eu Senhora. nunca mais quero fazer isso de novo. Mas eu poderia, olhando hoje, depois de alguns anos e mais vivência, eu poderia ter feito, me desafiado, mas eu poderia, ao invés de comer 4 pedaços, comer 2. Ao invés de pedir um refrigerante, pedir um suco, ou um refrigerante zero. Ter uma escolha dentro das opções de uma pizzaria que tivesse menos dano no quesito caloria. Marcelo, eu vou além, assim, Não ó. precisava tudo Eu aquilo. vou além. Isso é até coisas que a gente vê muito no Instagram, mas fala assim: e se você, ao invés de se propor, se desafiar a ficar 30 dias sem açúcar, e se nos próximos 30 dias você fizer 30 minutos de atividade física? E se nos próximos 30 dias você aumentar a sua ingestão de água? Então, assim, no geral, as pessoas estão muito presas nessa coisa de que nutrição, de que ser saudável, é cortar. Cortar, cortar, cortar. Na verdade, nem sempre é sobre cortar. Muitas vezes é sobre incluir, né? Então, o que eu falei, eu já tive pacientes que se surpreenderam muito, que tiveram melhora de muitos sintomas, como batimento cardíaco, por exemplo, aumentando a ingestão de água. Olha só. Então, você ajusta coisas que, assim, são tão Básicas. básicas, mas que para as pessoas o básico é tão difícil, né? É mais fácil pensar no difícil, né? Eu falo que é uma facilidade para complicar do que fazer o simples bem feito. Eu vejo num ambiente social de trabalho, Luciana. Às vezes você ouve ou está no meio de conversas que estão falando sobre o grão X, qual grão você vai misturar. Eu imagino que todas essas coisas têm a sua parte de contribuição, mas talvez para quem está subindo o primeiro degrau não fosse essa a preocupação primordial. Então, o exemplo, e depois de ter passado por essas situações, como eu comentei, que eu acabei tendo, fui parar no hospital mesmo, de verdade. Eu acredito. Eu, na véspera de ir pra praia, eu organizando a mala, tive muitas dificuldades, muitos problemas, tive que ir pro médico. Consegui resolver, não tive sequela nenhuma, mas aquele dia eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu falei, eu não entro em nada extremo que a médio e a longo prazo vá me prejudicar. Sim. E aí, ouvindo essas conversas em momentos que a gente tem de descontração, estão conversando sobre isso, qual alimento X, qual alimento Y, e uma vivência que eu tive de mudança prática que me ajudou bastante é na questão da musculação, whey protein, a questão de creatina, são produtos muito legais, mas aí eu parei para pensar, eu tenho que melhorar uma série de coisas na minha alimentação básica, na questão de ter ali uma boa fonte de carboidrato, proteína, legumes, salada. Se eu não estou acertando isso, por que eu vou me preocupar em pôr dinheiro do bolso, tomar... Que tem o seu valor, tem a sua contribuição, mas eu imagino, aí me corrija se eu estiver errado, que o externo, fora a alimentação tradicional, ele vem para complementar e depois de uma vez que eu estou fazendo o básico correto. Perfeito, é exatamente isso. Eu vi um vídeo outro dia bem interessantíssimo falando sobre essa questão do suplemento, assim, da indústria do wellness, o quanto ela cresceu nos últimos anos, né? E que a conta não fecha, porque, na verdade, as pessoas estão cada vez mais investindo em suplementos, e eu não tô falando só de whey protein, creatina, de comprimidinhos para dormir, de shots matinais, de super café, que são coisas até que nem tem comprovação científica, que, na verdade, o órgão fiscalizador, né, a Anvisa, não exige que tenha uma comprovação científica, ela exige que, na verdade, não seja um produto que faça mal à saúde, tá? Então, assim, não faz mal, então tudo bem, pode ser comercializado, tá? E as pessoas investem muito, inclusive, por exemplo, produtos para ansiedade, e as pessoas estão cada vez mais doentes. Então, é a indústria do bem-estar e as pessoas estão cada vez mais doentes. Não é coerente, né? E é exatamente sobre isso, assim, é sobre você resolver primeiro isso aqui, é de dentro para fora, né? Então, as pessoas estão indo muito além,
quando na verdade a questão é resolver, é melhorar o que está aqui dentro, né? O que está mais fácil, até o que está mais possível, porque isso tudo também aumenta custo. Então, para algumas pessoas falam, caramba, mas fazer dieta é caro, né? Porque eu tenho que tomar. Não, gente, não tem. De maneira... Será que isso, Luciano, é um problema que envolve questões modernas e as redes inflamaram a régua de comparação? Ah, com certeza, os influenciadores, né? Tem muitos influenciadores digitais, e aí você vê aquelas mulheres lindas com aquele corpo maravilhoso falando que toma X coisa, então eu vou tomar também, porque eu quero ficar daquele jeito, né? Ainda existe esse tipo de pensamento. Então, influencia muito. E eu quero aproveitar um gancho, você falou sobre o desafio que você participou. Eu comecei, no final do ano passado, alguns grupos de desafios, né, com mulheres. A proposta nem era emagrecimento, mas fato que ele aconteceu, né? A proposta era justamente melhorar alguns sinais e sintomas por conta desse quadro todo aí que as mulheres 35 mais apresentam. Enfim, várias toparam, eu fiz 4 turmas até fevereiro. Desses desafios que eram a princípio para durar 7 dias e que acabou se estendendo por 21, porque elas quiseram, né, quiseram continuar o acompanhamento, eu acabei criando um projeto que eu nomeei aí carinhosamente de Despertar, porque a ideia é exatamente essa, assim, é fazer a mulherada despertar mesmo, né? Como é que a gente entrega mais no trabalho, como é que a gente entrega mais em casa, pro filho, pra família, se você não tá bem de saúde. Né? Se você tá ali com a sua energia no pé, se você tem ali noites mal dormidas, se a sua libido tá baixa. Então, a ideia é tratar todo esse cenário para que então você possa dar conta de todas essas demandas que a gente sabe que nós mulheres aí temos hoje, né? E aí surgiu esse projeto. E essas mulheres que participaram comigo daqueles desafios curtos, hoje são minhas pacientes desse projeto, que é um projeto de acompanhamento nutricional online, onde a gente faz encontros semanais. Mas a proposta nunca é, jamais, algo tão restrito. É sobre reeducação alimentar. E é muito legal, porque aí eu vou vendo os relatos e assim, é o que você falou. Você agora já se propôs e entendeu que não é sobre cortar, é sobre selecionar melhor. Então, um exemplo muito legal é durante esses desafios, no cardápio não aparecia pão em nenhum dia do café da manhã. Teve gente me chamando no particular para falar, olha, eu gostei muito da proposta, da ideia, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. E assim, a ideia é falar que o pão é o vilão? Não, mas que existem outras formas da gente se alimentar que não necessariamente fique amarrado só no pão, só na farinha branca. Você pode consumir, sim, eu como pão. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu adoro um pão com ovo, mas eu não sou refém do pão. Né? Então, é sobre você abrir aumentar o seu repertório alimentar e ver o quanto os alimentos, essas outras opções podem te fazer bem. Legal sair e falar sobre... Eu imagino que essas pessoas que participaram do seu desafio, Luciana, elas devem ter eventualmente dado algum feedback de mudanças de forma de enxergar as coisas e de comportamentos que elas podem levar para outras áreas da vida. Ah, sem dúvida, olha, é muito legal. Hoje mesmo eu tive dela falar que acaba mudando a rotina da casa, né? Então, a mulher participa, mas o marido acaba que adere também, a filha também adere, então já está se abrindo ali para novas preparações, para outros alimentos. Você acaba mudando o comportamento da família. E todo mundo acaba sendo inserido nesse contexto de saúde, de alimentação saudável. Isso é muito legal. Mas é legal, às vezes eu me pego já com o meu inconsciente trabalhando melhor ao meu favor. Como, por exemplo, eu geralmente treino à noite, e aí na volta para casa tem um mercado próximo que funciona até tarde, e quero fazer alguma coisa diferente. O que eu fazia antes? Geralmente eu acabava na pizza, que eu amo pizza. O problema estava às vezes na quantidade e na frequência, mas eu gosto muito. E aí eu me peguei umas vezes e falei assim, nossa, a minha cabeça automaticamente está indo para um lugar diferente do que ia. Então quando eu queria comer alguma coisa, quando eu quero, aliás, comer alguma coisa diferente, eu vou no mercado, pego um pão de hambúrguer, pego uma carne moída e um refrigerante zero, por exemplo. Sim. E eu vi isso como alternativa durante a semana, quando eu quero comer alguma coisa diferente, sair do tradicional, e deixo a pizza ali para o final de semana. O que eu mudei também é a pizza. Em casa nós somos em 2 pessoas, comprava uma tamanho normal. Não comíamos de uma vez, mas eu comia mais porque tinha mais à disposição. Eu passei... Não vou guardar tudo isso, né? Eu passei a algumas vezes comprar a pizza brotinho. Sim. Onde tem um contato, você tem ali o prazer de comer, Exato. mas você usufrui de uma quantidade menor.
E eu comecei a ver diferença com isso. Não vou dizer que eu não chuto balde sempre, não chuto balde às vezes, mas em uma frequência bem menor do que antes. E a questão, eu imagino, Luciana, que é o quanto você evolui comparado com você mesmo de antes. Exato. Não comparado com um blogueiro que tem patrocínio de N marcas e de que vive daquilo. E hoje, toda vez que eu olho uma rotina na internet, eu vejo um shape de alguém que eu acho legal, eu faço a seguinte pergunta, Luciana. O quanto essa pessoa faz algo parecido com o que eu faço? Fala assim, essa pessoa faz atividade física todos os dias? Provavelmente porque está relacionada à saúde e ao shape. Mas ela trabalha, ela estuda, Sim. ela lê, ela cuida da casa, ela pega trânsito. Então, se ela não fizer minimamente algo parecido com o meu, eu não tenho por que me comparar. Perfeito. Então, ela vive outra realidade, ela está vendendo saúde, produto, o que seja, por meio da rotina dela, e eu não me encaixo naquilo. Não, você foi perfeita a sua colocação agora sobre se comparar com si mesmo, né? É autocomparação. É ver o quanto você evoluiu. E eu falo, eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus pacientes, enfim, não é uma obrigatoriedade, mas até por conta do programa que eu uso lá onde eu disponibilizo o plano alimentar, a gente tem uma ferramenta que chama Diário Alimentar. E eu deixo o paciente bem à vontade para registrar ali as suas refeições. Mas o que é legal? É que a gente vai por ali acompanhando a evolução. Então, eu brinco, eu pego um paciente adulto, e muitas vezes eu falo que eu tenho que fazer introdução alimentar, porque não foi feito lá atrás. Então, você acaba tendo que ensinar o paciente ali a comer, a gostar, né, de verdura, de legume, de fruta, enfim. E é legal você ir acompanhando. Então, às vezes, um prato que não tinha nada de folhas, de legumes. Aí, de repente, você vai olhando as fotinhas e vai começando a perceber que tem, que já, né, em porções menores, né, numa variedade menor, mas isso vai sendo uma crescente. E aí fala, olha quanta coisa você construiu, né? E aí a gente tem também lá uma referência, né? Olha, no começo você sentia isso. Como é que tá hoje? No começo seu intestino não funcionava, você demorava ia no banheiro, sei lá, 3 vezes, às vezes menos até, ficava mais de 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Hoje seu intestino está regulado. Quanto isso melhorou, né? Então, uma série de sinais e sintomas que vai melhorando, e isso é muito legal. É sobre comparar você com você mesmo. Eu tenho até falei para elas, a gente tem um diário de vitórias, onde elas vão registrando ali o que elas conseguiram, né? Que para elas foi uma conquista, porque isso é muito individual, é de cada um, né? É muito legal isso. E tem vários exemplos do nosso cotidiano de vida que refletem isso. Eu gosto bastante de nadar, Luciana. Recentemente eu me propus, além da piscina, recentemente não, já tem um tempinho, a fazer desafios em mar aberto, que é totalmente diferente e muito mais desafiador. E olha como a nossa cabeça sabota a gente em relação à comparação. Porque quando você faz essa mudança de modalidade, é um nível de exigência, de preparo, investimento de tempo financeiro totalmente diferente. Quando você chega para nadar no mar, o que eu mais me impressionei não foi a dificuldade do nado, é a estrutura de quem faz esse tipo de nado. Então são roupas diferentes, que são neoprene, roupas mais caras. Os treinamentos não são mais em piscina, são em piscina como inicial, mas treinamentos são no mar. E aí tem a questão principal que eu quero dividir com vocês. Quando você termina a prova, o meu objetivo era concluir a prova. Eu tive uma chegada lá bem abaixo. Abaixo comparando com a grande maioria. Mas para mim foi o primeiro desafio e o objetivo era concluir a prova. Mas a mente da gente sabota muito quando fala de comparação. Eu lembro que depois que terminou, eu consegui curtir bastante o processo, mas eu estava preocupado em olhar o ranking. Quando você olha o ranking, é uma tristeza. Porque você tem 70 pessoas lá, você tem gente de 70 anos de idade fazendo 6 minutos. Eu fiz em 21. E aí é onde você tem que voltar para a base e olhar, peraí, o meu propósito aqui foi concluir. E na próxima, quando eu voltar e fazer esse exercício individual, eu vou reduzir o meu tempo. Eu não quero me aproximar de fulano ou de ciclano. Sim. Mas é difícil esse exercício e a gente tem que se policiar para fazer, senão a gente fica o tempo todo se comparando. Perfeito. E aí a gente entra na seara de, ao invés de estar se preocupando em deixar um prato mais colorido e ter mais frequência, não ficar começar o café bem, chutando balde ao longo do dia e terminar com pizza e chocolate. Mas para você não entrar no problema,
de começar a discutir o preço da pitaia, o negócio que não é um fácil acesso. E, infelizmente, quem dera fosse, mas ainda não é para todo mundo, e sendo que você não está fazendo o básico. Exatamente, E se exatamente. comparando, E né? se comparando. Aí acha que resolver vai ser quando tiver X marmita pronta, que fica metade do domingo cozinhando igual o casal do Instagram, que só assim você vai conseguir se alimentar. Como você não tem tempo para fazer a marmita, não vai dar certo. E aí veio uma chuva de pessoas que talvez até contribuam com alguma dica de organização de alimentação, mas acabou dando um nó na grande massa das pessoas. Sim, sim, com certeza. Bom, eu falo que assim, essa parte de organização e planejamento faz muito parte, né? A gente arruma tempo para tanta coisa, por que não planejar a sua alimentação, né? Às vezes é dar um passinho para trás, é perder algumas horas no final de semana para ganhar muitas horas durante a semana. Agora, eu quero pontuar uma coisa que você falou sobre essa questão da comparação, e mesmo comparando, né, você com você mesmo, pensando nesse público que eu atendo hoje, é muito corriqueira essa coisa do caramba, mas eu sempre fiz dieta e sempre deu certo, né? Hoje o meu corpo não responde mais. Não, e é isso mesmo, porque hoje você tem uma nova máquina funcionante. O seu corpo de hoje, dos 35, 40 anos, não é o mesmo corpo de quando você tinha 15, 20, né? Onde tudo que você fizesse, onde você podia ficar lá dias, noites sem dormir e no dia seguinte você se recuperava super bem, né? Quem nunca foi direto da balada pro trabalho? Mas isso aos 20 anos. Se você fizer isso aos 40 hoje, nossa, é uma semana para se recuperar, né? Então, de maneira geral, é exatamente sobre isso, assim, é sobre você também entender qual é o seu momento hoje, né? Como você falou, então, será que essa pessoa, essa blogueira que vende isso aqui, ela tem as mesmas demandas que eu? Não, né? Então, assim, não tem como me comparar. Muito bem colocado esse ponto. Eu tenho 37 anos, Luciana, e comparando com a minha trajetória de 17 anos atrás, entre os meus 17 e 20, eu tinha uma outra profissão, uma outra demanda, outra forma de chegar à vida e atividades durante o dia. Se eu passasse uma noite em claro no outro dia, eu conseguia fazer, como era a minha função na época, atendimento presencial ao cliente muito bem. Hoje, quando eu durmo mal, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, eu percebo que em conversas, em reuniões ou em apresentações, caso eu tiver no dia seguinte, eu percebo que a cabeça funciona num tempo diferente, as palavras demoram para vir, os A gente fica mais exemplos, lento, né? Assim, o raciocínio fica mais lento. os exemplos para contextualizar em uma apresentação, eles faltam, eles falham. E hoje, considerando esse momento, e eu não me martirizo por isso, eu falo, já mudaram algumas coisas ao longo da minha trajetória. Então, o cuidado com o sono que a gente tem todo dia, mas que eventualmente tem menos dano se escapar, em vésperas de alguns eventos importantes, eu já não posso deixar escapar. Perfeito, é isso. É crucial, né? Você percebe que o seu descanso é crucial. É exatamente. E assim, ó, para emagrecimento, eu já vi vários estudos, muito legais, inclusive, onde fala, por exemplo, pacientes em déficit calórico, dois grupos, né? Pacientes fazendo déficit, os dois grupos fazendo déficit calórico, né? Que é o que basicamente manda aí no emagrecimento, mas um grupo tendo privação de sono, e o outro grupo dormindo aí uma média de 7, 8 horas por noite. Ambos os grupos tiveram perda de peso, porém o grupo que teve as suas noites de sono, as noites de sono de 7 a 8 horas lá, um sono bom, um sono emagreceu mais do que o que teve Olha privação só. de sono. Então, olha só, ainda fazendo déficit calórico, como o sono foi determinante, né? E as pessoas não valorizam, né? As pessoas não entendem isso como algo extremamente importante, né? Subestimam. E o trabalho de dedicação e o olhar mais frentes para alcançar o objetivo, muitas vezes as pessoas acham que isso está vinculado só ao nicho profissional. E aí você vê pessoas buscando cursos, leituras, assistindo, ouvindo podcast sobre um tema para ampliar o seu repertório, mas quando o assunto é a base, que é a saúde ou a alimentação, elas acabam descendo muito a régua. Sim. Eu tenho essa percepção. Até conversando recentemente com algumas pessoas próximas, estava falando de exercício, de frequência, de alguns exemplos de quanto eu percebi ter evoluído nos últimos tempos, por desafio pessoal mesmo. Nada mais extremo como foi aquela questão do desafio da alimentação, mas muito mais focado no comportamento e na frequência e olhando menos para o resultado.
entendendo que o resultado vai ser um alcance natural. E nós estávamos falando sobre ordens de prioridade. Por que que a gente vai trabalhar doente? A gente vai num dia que tem São Paulo, que é um caos, enchente, trânsito, acidente, a gente pega carona, paga mais caro no Uber, que fica dinâmico, cobra mais caro, a gente dá o jeito que for para chegar no trabalho. Mas a gente não arruma jeito para comer, não arruma tempo para almoçar e nem para fazer exercício. E aí eu usei esse exemplo para dar uma analogia. Se eu não tô me sentindo bem, com uma dor de cabeça ou alguma coisa me fez mal, tá doendo um pouco no estômago, eu vou trabalhar, não vou. Eu não vou pegar, pelo menos eu não vou pegar um atestado por causa disso. Eu vou trabalhar. Se eu posso trabalhar, por que que eu não posso fazer um exercício e parar para comer? Seguindo a seguinte máxima, entre o trabalho e a saúde, qual que é o mais importante? Ah, trabalho é importante. Aí fica sempre aquela discussão. Mas vamos pensar o seguinte, se eu deixar de trabalhar e eu não tiver uma reserva ou eu tiver, a minha vida pode ser muito ou menos difícil. Se eu não tiver saúde, todos os outros projetos da minha vida param. Perfeito. Não tem trabalho, Exato. não tem esposa, não tem marido, não tem lazer, não tem nada. E depois de um tempo, mesmo se eu não tivesse sido desligado, tivesse sido afastado, vão colocar outro meu no meu lugar, nem que seja temporário. Então, é um exercício que eu percebo, Luciana, que pensar dessa maneira que não precisa ser um intelectual para olhar essa parte, parece que a gente é tão condicionado a dar um valor exagerado para o trabalho, e não estou dizendo que esse valor não precisa ser Sim. dado, mas um valor acima de qualquer coisa. As suas crenças, a sua saúde, a sua família, tá tudo acima disso. E aí eu olho para trás e vejo coisas que eu deixava de fazer que eu não faço mais. Eu me lembro que teve um episódio muito específico que eu trabalhava com vendas, eu deixei de ir num velório de uma pessoa que era próxima, porque calhou de ser no momento que eu tava no trabalho. Se fosse hoje, eu largaria tudo. Eu falava, coloca outra pessoa para fazer, e se não tiver ninguém, e eu respeito muito o trabalho e me dedico bastante. Sim. Mas eu olho de uma forma diferente. Se fosse hoje, eu iria estar em qualquer lugar do mundo, menos no meu trabalho aquele dia. E às vezes que eu deixei de almoçar ou que eu almocei mais tarde. Eu tive um evento recente que marcaram uma reunião no almoço. Eu recusei, nem me expliquei por quê. Falei, eu tenho um compromisso. E aí depois, em outro momento, a pessoa perguntou, você precisou resolver alguma coisa? Eu falei, precisei, eu fui resolver almoçar. Eu não vou ficar fazendo reunião 12h20, cara. A não ser que seja alguma coisa muito pontual e específica. O problema é quando você percebe que algumas coisas estão começando a caminhar para virar regra. Sim, perfeito. Mas hoje é exatamente isso, assim, as exceções viraram muito regra, né? Eu ouço muito isso das minhas pacientes, assim, essa questão dos horários, né? Da falta de limite. A pandemia, depois que as pessoas começaram a trabalhar em casa, as pessoas têm horário para começar e não têm horário para parar. E é engraçado porque você fala, caramba, tá em casa. É mais difícil a pessoa parar para se alimentar em casa do que quando ela tá trabalhando presencial, porque presencial ela tem hora para entrar, ela tem o horário de almoço, ela tem hora para sair. Em casa, ela senta ali e ela vai. Ela só vai. E as pessoas estão criando, por conta desses excessos, assim, uma desconexão com o seu corpo, porque, gente, sentir fome é fisiológico, é normal. Às vezes eu pego pessoas que falam assim, ai, mas eu sinto, ou eu não sinto fome. Eu falo, como não sente fome, gente? Como assim não sente fome? Alguma coisa tá errada aí. Como se sentir fome fosse um crime também, sabe? Então, assim, são várias questões, e isso que você falou, eu falo que assim, hoje também a gente tem uma cabeça diferente, né? Então, lá atrás a gente fez várias coisas que hoje você para e pensa e fala, não, hoje jamais eu faria. E principalmente sobre mulher, tá, Marcelo? Não é egoísmo. Que fique claro, assim, não é egoísmo. Tem uma frase que eu uso muito no meu Instagram que eu falo, vale a pena cuidar de você. Porque vale. É sobre exatamente o que a gente estava falando aqui, sobre entregar. Um corpo saudável entrega muito mais em todas as áreas do que um corpo que está doente. E quando eu falo doente, eu não falo um corpo acamado. Uma pessoa que vive cansada, que não tem energia, que lapsos de memória, sabe assim, que não tem paciência, que está irritável, que qualquer coisa tira ela do... Ela está doente.
É nítido que ela tá doente, ela tá exausta, né? Vamos investigar os motivos, mas é nítido que ela tá exausta. Então, assim, não é egoísmo. E eu falo das mulheres porque, de maneira geral, a mulher, ela vai mesmo se colocando, né? Pra depois, então, agora eu sou mãe, então minha prioridade... Gente, eu tenho filho também, amo meu filho de paixão, razão da minha vida. E essa foi uma grande virada de chave pra mim, assim, eu já era formada em nutrição, mas a maternidade, pra mim, foi algo que me transformou, sabe? A ponto de eu entender mesmo, e não é que meu filho fica com a minha mãe, super confio, cuida muitíssimo bem, enfim, eu sou separada, mas ele tem o pai, que também cuida muito bem, mas eu sou a mãe, sabe aquela coisa assim, eu penso, gente, eu não posso, papai do céu, não me deixa ficar doente, porque eu preciso cuidar do meu filho, né? E pensando em tudo isso, é que eu cuido da minha alimentação, que eu faço atividade física, que eu procuro manter, né, o meu grau de estresse, ansiedade, enfim, dentro de um controle, né, razoável. Então, eu acho que é sobre isso, assim, é sobre a gente entender que cuidar de si não é um egoísmo, é cuidar de si para poder cuidar do outro. Um recado, Luciana, para as mulheres que se encaixam aí no perfil 35+, é claro que as outras demais e os outros também podem te procurar para fazer para você poder ajudá-las por meio do seu trabalho de nutrição. Elas precisam esperar algum tipo de sinal depois desse marcador do 35, ou a partir dessa idade é fato que, por uma questão biológica, o corpo vai mudar e mesmo que ela não sinta nada diferente, é interessante ela procurar fazer um tratamento específico, considerando que o corpo não reage da mesma maneira que com os 25. Eu entendo que assim, não é a partir dos 35 começam a acontecer. Não posso dizer pra você que é geral, que é em todas as mulheres, tá? Mas o que eu acho extremamente interessante? 35, a gente tá aí muito próximo dos 40, que já é uma fase que a gente chama de climatério ou perimenopausa, que antecede a menopausa, tá? E é uma fase que pode durar aí em torno de 10 anos, se a gente pensar que a mulher menopausa por volta dos 50, 55, também é algo que é flutuante, tá? E aí você fala, caramba, tudo bem, eu tô com 35, eu vou esperar então mais 5 anos para começar a sentir de fato esses sintomas que são tão chatos, que são tão ruins, por que não me preparar para isso antes, né? Por que já não começar? Principalmente se é uma mulher que ainda não tem uma prática de atividade física constante, por que não começar agora, né? E em 5 anos, muita coisa pode acontecer, muita coisa vai acontecer em benefício do corpo, da saúde. Então, o quanto antes você começar, antes você vai... E aí você chega naquela fase que é mais crítica, que é a menopausa, por exemplo, passa por ela de uma maneira muito mais tranquila. Porque para algumas mulheres, hoje já se quebrou esse tabu, mas para algumas mulheres chegar na menopausa, estar na menopausa, é meio que marcar o fim da vida. E você ainda tem ali mais 30 anos para frente, 30, 40 anos. Então, vamos viver bem, né, gente? Vamos viver bem. Então, se antecipar esse marcador, que é só um sinal que exige um cuidado diferente, mais acentuado ou menos, dependendo do estilo da pessoa, do organismo, Sim. enfim. Quando chegar nessa fase dos 40 ou no início da menopausa, ela vai passar de uma maneira muito mais leve. Muito mais leve. Bem diferente do que se ela esperar chegar na menopausa. Perfeito. É exatamente isso. É se antecipar a esses sintomas aí que são desagradáveis e que são, de certa forma, inevitáveis. Também não dá para generalizar e dizer que todas as mulheres vão passar por isso. Mas na sua grande maioria, sim. E falando um pouquinho dessa alteração hormonal, que é uma questão biológica feminina, Luciana, eu já ouvi, em um dos momentos profissionais, uma palestra voltada para o público feminino de cuidados, era específico essa palestra para o período pré-menopausa. E aí, eu achei interessante, não sou um conhecedor exímio, mas eu achei interessante porque só se falava de hormônio nessa palestra. Não que ele não seja importante, eu imagino que se o organismo desregula por alguma questão, você utilizar a aplicação, tomar pela forma que for externa, é uma forma de você regular, melhorar a sua qualidade de vida, estresse e uma série de coisas. Mas eu achei estranho que só foi... estranho não, achei curioso que só foi falado da questão hormonal, de hormônios em si, de medicamentos. É imprescindível que o momento da vida
por melhor que seja os seus cuidados de exercício e alimentação, você vai ter que usar, ingerir aplicação de hormônio, ou dá para chegar nessa fase sem utilizar hormônio? Não, com certeza dá. Inclusive, assim, nem todas as mulheres têm acesso, né? Quando eu falo acesso financeiro mesmo, a fazer terapia de reposição hormonal. E do que se sabe aí, do que eu tenho estudado e lido, ela é boa, mas na verdade ela ajuda as mulheres a responderem de maneira melhor a todas as outras estratégias. Quais são as outras estratégias? Alimentação, atividade física. Ou seja, está vinculado ao tempo. Exato. Né? Então, assim, não é uma obrigatoriedade. Ela ajuda a responder melhor, mas para as mulheres que não têm acesso, que não podem fazer, existem essas outras estratégias que vão trabalhar em prol de amenizar todos esses sintomas, né? Então, no geral, mudança de estilo de vida. Feliz de quem pode, de quem consegue, de quem tem acesso, porque uma vez que você consegue ali regular os seus hormônios, né, mais próximo ali do que seria o normal, o natural, ajuda e muito. Hoje já está tudo muito avançado. Há anos atrás, as mulheres começavam a fazer terapia de reposição hormonal e até ajustar a dose certa, os sintomas acabavam ficando piores. Então, o que era para melhorar, muitas vezes acabava agravando. Até você ajustar a medicação ali no nível que estava legal para ela, passava-se um período de sofrência. Hoje já está melhor isso, mas de maneira geral não é uma obrigatoriedade. Entendi. Legal, Luciana. Muito bom o nosso papo. Obrigado aí por Eu compartilhar adorei. comigo, com o nosso público, um pouco do seu trabalho, o afunilamento que você escolheu, mas mesmo assim ainda atende todos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como as pessoas te encontram, como que faz para fazer um atendimento com você. Bom, eu tenho a minha rede social, né? Então, quem não me segue ainda, procura lá o @lemilunutri. Lá tem, inclusive, na minha bio, tem o link, né? Onde a pessoa consegue ter acesso ao meu WhatsApp. E aí, dali, a gente consegue bater Eu costumo, inclusive, marcar uma chamada de vídeo para falar sobre o meu trabalho, para fazer sobre a minha apresentação, falar dos meus tipos de pacote, de acompanhamento, tudo que oferece, todas as ferramentas que eu uso. E aí, daí, a gente inicia um programa bem legal, que com certeza surte muitos resultados aí positivos. Legal, Luciana. Obrigado pela participação. Sucesso aí no seu trabalho. Eu que agradeço. Muito Para obrigada você que mais chegou uma vez. até aqui, obrigado. Para você que chegou até aqui, não deixa de dar o like, comenta aqui o que você achou do nosso bate-papo, da conversa aqui com a Luciana. Eu vou deixar todas as redes delas na descrição do episódio para você que teve curiosidade, quer conhecer ou indicar para alguém específico do público que ela atende ou do público geral. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para você poder acompanhar aí os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.